Olá pessoal, me chamo Éricles, sou de matemática da escola, Centro Educacional Construir, tá bom? Se você faz parte da turma do 8º ano, seja bem-vindo, essa aqui é sua aula, tá? Nossa aula. Essa aqui é a nossa aula número 2, tá? Sobre radiciação. Se você não assistiu ainda a aula 1, volta lá, assiste, porque ela vai ser uma continuação direta, tá bom? Inclusive a gente vai resolver aqui alguns exemplos da aula 1, sobre propriedades da potenciação, beleza? Então, vamos lá. Na aula passada, comentamos um pouco sobre potenciação, tá? Vimos algumas propriedades, tá? Algumas propriedades. Multiplicação de mesma base, divisão de mesma base, potência de potência. Vimos também expoente 0, expoente 1. Expoente negativo, muito importante essa parte também, tá? Então nós vamos resolver aqui algumas questões só para poder relembrar um pouco, tá? Até porque o conteúdo de radiciação ele não é tão cobrado no 8º ano, inclusive as propriedades, tá? A gente não vê propriedade de radiciação no 8º ano, é um assunto já exclusivo do 9º, tá? Então se atente bastante em potência, tá? Se atente bastante em potência. Inclusive as questões que eu vou passar para vocês, 70% delas se tratam de potenciação, tá? Mas não quer dizer que a parte de radiação vai ser colocada de lado. Só que as propriedades ela já é destinada mesmo ao público do 9º ano, tá bom? Então vamos aqui resolver algumas questões, alguns exemplos sobre propriedades da potenciação, tá? Sobre o conteúdo que nós vimos na aula passada, tá? Primeiro exemplo aqui, o nosso primeiro exercício. Pessoal, para quem não conhece linguagem de programação, tá? Esse asterisco aqui significa multiplicação, tá bom? Não tem ainda aqui, não apareceu, mas se apareceu um chapéu circunflexo aqui, significa potência. Às vezes não vem assim, tá? Vem como um chapéuzinho de circunflexo, mas vamos lá, esse símbolo significa multiplicação. Então aqui eu tenho uma expressão numérica, né, de potências, uma expressão de potências. Aqui eu tenho 3 ao quadrado multiplicado por 3 ao cubo, dividido por 3 elevado a 4. Tá? Então, eu quero que você me dê o resultado dessa expressão. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, dividido por 3 elevado a 4, ou 3 à quarta potência. Lembrando que aqui eu não preciso calcular 3 ao quadrado, eu não preciso calcular 3 ao cubo, multiplicar essa expressão, calcular 3 elevado a 4, depois dividir isso aqui. Não é necessário. Eu só vou utilizar as propriedades que eu já vi lá atrás, na videoaula número 1. Tá? Vou utilizar as propriedades da videoaula número 1. Então, aqui de início, galera, eu vou utilizar essa conta aqui, tá? 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Nós temos aqui uma multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base. E nós já vimos que na multiplicação de mesma base, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir a base e somar os expoentes. Então, aqui ficaria 2 mais 3. Então, ficaria 3 elevado a 5. Aqui, confere? 3 elevado a 5. Dividido por 3 elevado a 4. Agora eu tenho uma divisão que também é a mesma base. Qual é a regra? Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então você vai pegar o 5, que foi o resultado daqui, e subtrair com 4. Ou seja, 1. Se você observar que aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, então você já sabe que todas são a mesma base. Então você já pode fazer direto, tá? Lembrando que na multiplicação de mesma base, você soma, e na divisão você subtrai. Então você já pode fazer direto, ó. 2 mais 3, porque a multiplicação soma. 2 mais 3, 5. 5 menos 4, porque a divisão subtrai. 5 menos 4, 1. Então, resultado 3 elevado a 1, ou simplesmente 3. Beleza? Aqui, pessoal, ó, eu tenho a mesma situação, tá? 2 elevado a menos 2, dividido por 2 elevado a 6. Você tem aqui uma divisão de mesma base. Divisão de mesma base. O que eu faço na divisão de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes. Só que presta atenção, aqui vai ter um jogo de sinal, galera. Ó. Cuidado nisso aqui, tá? Ó, você vai pegar a potência menos 2, subtrair com a potência 6. Então ficaria assim, ó, menos 2 menos 6. Você aprendeu isso aqui lá no 7º ano, quanto é que dá menos 2 menos 6. Quanto é que dá menos 2 menos 6? Menos 8. Então ficaria 2 elevado a menos 8. Caso você queira deixar assim,
é aceitável, mas se você quiser continuar, vamos continuar. Esse expoente aqui está negativo. Nós já vimos o que acontece com o expoente negativo. Expoente negativo significa inverter. Você vai inverter o numerador com o denominador. Então, o denominador aqui de baixo, que no caso é 1, vai para cima. E o 2, que está em cima, vem para baixo. Então, fica 1 sobre 2. E o 8 fica lá em cima, agora positivo. Tá? Isso aqui é uma fração, tá, pessoal? Isso aqui, essa barra aqui significa fração. Então, você vai fazer, ó, 1 elevado a 8, depois 2 elevado a 8. 1 elevado a 8 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes, que vai ser 1. E 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que vai ser 256. Então, essa fração vai ser 1 sobre 256. Beleza? Exemplo número 3. Eu tenho aqui, ó, 7 ao quadrado, aí lá em cima tem 3, e lá em cima tem 4. Isso aqui, pessoal, era aquele caso, potência de potência, tá certo? O que eu faço na potência de potência? Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes, tá bom? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, você vai pegar, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então, você simplesmente vai multiplicar esses expoentes aqui, ó. Então, ficaria 7 elevado a 24. Beleza? Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Exemplo 4. 2 terços elevado a menos 3. De novo, um exemplo onde o expoente aqui ele é negativo. Beleza? Caso o expoente seja negativo, você vai ter que inverter. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, esse 3 sobe, o 2 desce. Então, fica 3 em cima, 2 embaixo. Esse menos 3, já que você já inverteu, ele vai ficar positivo. Então, de novo, expoente negativo, você vai fazer o quê? Inverter isso aqui. Vai o 3 para cima, 2 para baixo. Depois que inverteu, não fica mais negativo, vai ficar normal, positivo. Chegou aqui, você resolve essa conta. Como é que eu faço 3 sobre 2 ao cubo? Lembra, parênteses significa que tudo vai para dentro do parênteses. Então, esse 3 ele vai tanto para esse 3 quanto para esse 2. Tá? No caso aqui está até errado. Está errado. Despreze esse resultado, tá, pessoal? Despreze esse resultado. Isso aqui dá 27 sobre 8. Né? Despreze isso aqui. 3 ao cubo, você vai fazer 3 ao cubo, seria 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27, tá bom? Não é 9, tá? 27. E 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8, tá? Aqui talvez achei que era um 2 aqui bem rápido na hora de fazer a formatação, tá? Então seria 27 sobre 4, 27 sobre 8, 27 oitavo, tá bom? 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 8. 27 sobre 8. Essa fração representa 27 sobre 8. Tá bom? Exemplo número 5. Simplifique a expressão. Olha a expressão. Eita, professor, agora o senhor lascou foi tudo. Questão de prova, hein? Questão de prova. Lembrando que o TD que eu vou enviar, geralmente o TD eu vou enviar após as 2 aulas da semana, tá? O TD, ele vale como nota de prova, tá bom? Avaliação bimestral. As questões do livro, que eu passei também nas agendas, eu falei como nota de trabalho, beleza? Então aqui, galera, bem simples, tá? Parece um negócio muito complicado, mas é bem tranquilo, bem tranquilo. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o parênteses, tá? O que está dentro do parênteses? O que está dentro do parênteses? Tem 10, olha aqui, ó, por isso que eu digo, ó, você não vai fazer 10 elevado a 2002, você vai? Acho muito difícil você fazer essa conta. Então você vai usar as regras. Divisão de mesa base. O que eu faço na divisão de mesa base? Repete a base e subtrai. Só que aqui, professor, é 2002 e aqui é 2003. Dá para subtrair 2002 com 2003? Meu amigo, você não está voando, você tem que saber que sim, tá? 2002 dá para subtrair com 2003. Dá quanto? Menos 1. Então, isso aqui, ó, esses dois termos aqui vai ficar 10 elevado a menos 1. Beleza? 10 elevado a menos 1. Tá aqui, ó. Vai ficar, ó, 10 ao quadrado, que é esse termo, multiplicado, o resultado aqui vai ser o quê? 10 elevado a menos 1.
fecha colchetes, para lá em cima tá menos 2. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui já é depois desse resultado, tá? Agora aqui não é mais divisão, ó, que nem aqui. Isso aqui é uma multiplicação, é esse termo bem aqui, ó. Multiplicação. O que eu faço na multiplicação de mesma base? Repete a base e soma. Só que tem um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Quando você for somar 2 com menos 1, vai ficar o seguinte, ó. 2 mais... De onde é que é esse mais? Da regra, da soma. Não tem que somar? Tá aqui o mais. 2 mais, parênteses, menos 1. Ficaria mais com menos. Mais com menos é o quê? Menos. Então ficaria 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Fecha colchetes, menos 2 lá em cima. Potência de potência. O que ele faz na potência de potência? Repete a base e multiplica os expoentes. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, esse é o resultado final, tá? Não precisa deixar na forma decimal, não. Esse é o resultado final, tá? Caso você queira resolver aqui a questão do menos, você pode fazer também. Tá negativo, vou ter que inverter. Vai 1 para cima, 10 para baixo. Ficaria 1 sobre 10 ao quadrado, que daria 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01 ou 1 centésimo, tá? Então, volta esse termo, volta essa partezinha se você não entendeu. E dá uma olhada direitinho, tá? Eu vou colocar uma questão dessa aqui no TD de vocês, beleza? Uma questão muito parecida, eu só vou alterar os valores aqui, mas a forma de resolver vai ser a mesma, certo? Umas expressões. Nesse caso, das expressões, você vai juntar as regras. Potência de potência, multiplicação de mesma base, divisão de mesma base. Você vai fazer tudo junto, tá? Beleza? Continuando, tá, pessoal? Então, a gente vai dar início bem rápido, tá? Como eu já falei no início do vídeo, a parte de radiciação ela é bem rápida, principalmente para o 8º ano, tá? O 9º ano a gente pega um pouco mais pesado nas propriedades, justamente por não ter propriedade para vocês, tá? Então é explicação mesmo, praticamente uma revisãozinha, beleza? Radiciação. Aqui eu tenho um exemplo de uma radiciação, tá? Seria uma raiz cúbica de 27, ok? Primeira observação. A radiciação ela é uma operação oposta à potência. Né? Toda operação não existe uma operação oposta. Sabemos que a subtração é oposta à soma, a divisão é oposta à multiplicação, e no caso a radiciação ela é oposta à potenciação. Beleza? A radiciação é a operação inversa à potência. Esse número que fica aqui fora, ele fica um pouquinho menor, tipo o expoente lá da potência, tá? Nós chamamos ele de índice, beleza? Esse índice ele diz o valor do radical. O que é o radical? O radical nada mais é do que esse símbolo aqui, tá? Então esse número chama índice e esse símbolo chama-se radical, tá? O valor desse radical quem determina é esse número aqui, o índice. Quem está dentro desse radical nós chamamos de radicando. Então o 3 é o índice, o símbolo nada mais é do que o radical, esse número aqui dentro do radical, radicando. E o resultado da radiciação nós chamamos de raiz. Simplesmente isso, tá? A raiz é o resultado da radiciação. Então, índice, radical, radicando, raiz. Beleza? Ok. Calcular as raízes é preciso primeiro verificar o valor do radical e do radicando. Então, para você calcular uma raiz, a primeira coisa que você tem que ver é determinar o valor do radical. E como é que eu sei o valor do radical? Pelo índice, como eu acabei de falar. E o valor do radicando. A primeira coisa que tem que saber, ok? Para você calcular uma radiciação. Para calcular essa radiciação é preciso pensar o seguinte, olha aqui a dica. Qual o número, olha aqui, que é elevado a 3? Por que a 3? Você vai de acordo com o valor do índice aqui, ok? Então você vai pensar qual é o número que quando eu elevo a 3, ou seja, ao cubo, lembrando o que é o número ao cubo? É o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu o resultado 27. Ou seja, como é que eu faço para calcular uma radiciação? Você vai procurar um número que elevado ao índice dê igual ao radicando. Então, por que eu posso afirmar que raiz cúbica de 27 é 3? Porque se você pegar 3 ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Dá não, professor, dá 9. Misericórdia. Não é 3 vezes 3 não, tá, pessoal? Lembrando que potência não pega a base e multiplica o expoente. 3 ao cubo significa 3 vezes 3 vezes 3.
3 vezes, tá? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, beleza? Perceba que o radical é também um expoente, o radicando é também uma potenciação, beleza? Se pensar uma operação composta. Aqui eu tenho o mesmo exemplo, só que com a parte negativa, tá? Então aqui eu tenho a raiz cúbica de menos 27, então é a mesma situação. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, até porque menos 3 ao cubo, faltou o sinal também aqui, vou dar uma olhada melhor nos slides. Até porque menos 3 ao cubo vai dar menos 27, tá? Menos 3 ao cubo seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que daria menos 27. Beleza? Lembrando que existe sim raiz negativa, se for ímpar esse índice aqui. Se for uma raiz cúbica, uma raiz quinta, raiz a sétima, tá? Agora, se esse índice aqui for par, é impossível existir uma raiz negativa. Não vai existir raiz negativa de, por exemplo, uma raiz à quarta, raiz quadrada. Pessoal, o que é uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada nada mais é do que uma raiz que possui um índice 2 aqui, tá? Um índice 2. Então, não vai existir raiz negativa caso esse meu índice seja par. Mas nesse caso que ele é ímpar, existe sim. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, tá? Tá aqui, ó. Acabei de falar. Sendo o radical igual a 2, não precisamos escrever ele, pois já fica subtendido que é uma raiz quadrada. Então, sempre que você vê esse símbolo aqui, já saiba que o valor que está aqui, ó, o índice, é 2. Ele não aparece, tá? Então, isso aqui já diz que é uma raiz quadrada. Se isso é uma raiz quadrada, qual é o valor do índice? 2, tá? 2. Então, nesse caso aqui, a raiz quadrada é 16. Ou seja, qual é o número que você eleva a 2, que significa multiplicar por ele mesmo 2 vezes, dá 16. É o 4, né? Ok. E quando for raiz cúbica, está aqui o índice 3. E assim vai, a partir do 3, pessoal, a raiz vai aparecer, tá? Se não aparecer, saiba que já é quadrada, já é um 2, tá? Lembrando, não existe raiz quadrada de número negativo. Nem raiz à quarta, nem raiz à sexta, nenhuma raiz de índice par. Beleza? Só se for índice ímpar. Aqui, pessoal, tem alguns exemplos de radiação, tá? Bem simples, ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado dá 16. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o resultado, suposto resultado, elevando ao índice aqui, ó. Quem é o índice? 2. 4 ao quadrado, 16. Raiz cúbica de 27, já vimos que é 3. Porque 3 ao cubo, ou seja, o resultado elevado ao índice, dá 27. E assim sucessivamente. Quanto é a raiz à quarta de 625? É 5. Porque se você pegar 5 elevado a 4, vai dar 625. Professor, não creio. Faça aí. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes. Você vai ver que dá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, do que pareça, dá 625. Raiz à quinta de 7.776. Por que pareça, é somente 6. 6 elevado a 5 vai dar 7.776, tá? E por último, raiz à sexta de 64 é 2. Porque 2 elevado a 6, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 64. Pessoal, é isso, tá? Até a próxima aula. Então, foi um prazer. Essa aqui é a nossa videoaula 2, beleza? Sobre radiação. No início da aula falamos um pouco sobre, revisamos um pouco sobre potenciação, tá? Fizemos alguns exemplos resolvidos e em seguida radiação. Valeu, pessoal. Então essa aqui é a nossa aula 2, tá?